Imagine só, já se passaram mais de 2 anos e meio desde que a guerra começou, e a Rússia continua repetindo o mesmo roteiro macabro. Desta vez, o alvo foi um abrigo em Súzdja, onde dezenas de civis homens, mulheres, crianças e buscavam refúgio nos porões. Mas como sempre, Moscou aciona seu manual de desinformação, nega, distorce, joga a culpa no inimigo. Os propagandistas do Kremlin, aqueles mesmos que controlam as narrativas nas redes, chamam isso de dupla moral. E infelizmente têm razão, só que não da forma como pensam. É a velha tática russa, atacar e depois mentir descaradamente para escapar das consequências. Lembra do ataque ao mesmo abrigo em janeiro? Na época, a Rússia não teve pudor em admitir que havia atingido o local, alegando que lá funcionava um quartel-general ucraniano. Mas agora, com o avanço das tropas de Kiev na região de Kursk perdendo fôlego, especialmente depois das pesadas baixas sofridas, o discurso mudou. Putin, aliás, nem menciona mais Kursk em seus discursos. É como se o silêncio pudesse apagar o fracasso. Enquanto isso, os soldados russos seguem denunciando a incompetência e a crueldade de seus próprios comandantes. Vídeos recentes mostram combatentes feridos, alguns apoiados em muletas, outros com bengalas, contando como são enviados para missões suicidas, sem nenhum cuidado com suas vidas. E quem expõe essa realidade? Figuras como Yuri Podolyak, um dos maiores blogueiros militares, que não poupa críticas ao 20º Exército Russo. Ele revela como os generais continuam mentindo sobre conquistas que nunca aconteceram, mandando soldados para a morte em ataques repetidos a um mesmo vilarejo, só para justificar relatórios falsos. É uma máquina de mentiras e sangue, onde a verdade é a primeira vítima. Mas voltemos ao ataque em Súzdja. A Rússia nega qualquer responsabilidade, acusando a Ucrânia de ter disparado contra o próprio povo. Só que os fatos não mentem. O Estado-Maior ucraniano confirmou, o bombardeio foi realizado com uma bomba aérea guiada lançada por aviões russos. E as provas? Estão todas aí. Dados de sistemas de monitoramento aéreo mostram a trajetória da bomba, partindo de território controlado por Moscou. No dia 25 de fevereiro, por volta das 18 horas, uma aeronave russa lançou o artefato contra um prédio que abrigava 86 civis e 4 policiais. O resultado? 4 mortos, 4 feridos graves e cerca de 80 pessoas ilesas, mas traumatizadas. Os feridos foram levados para pontos de estabilização médica antes de serem transferidos para hospitais. Esse não é um caso isolado. É o modus operandi da Rússia, atacar civis e depois culpar os outros. Em janeiro, o mesmo abrigo foi atingido e Moscou admitiu. Mas justificou dizendo que lá havia militares ucranianos. Agora, mudaram o discurso, mas a realidade é a mesma. A agência de notícias russa RIA Novosti chegou a publicar que o ataque teria sido realizado pela aviação tática ucraniana, mas não apresentou nenhuma prova. Enquanto isso, a Ucrânia divulgou imagens e dados que comprovam a origem russa do bombardeio. E o mais absurdo? Alguns ainda insistem em acreditar nas mentiras do Kremlin. Como se a Rússia, que há 3 anos bombardeia escolas, hospitais e abrigos, de repente tivesse se tornado confiável. Lembra de Bucha? Um dos crimes de guerra mais documentados da história, com dezenas de investigações independentes, testemunhos, vídeos e provas incontestáveis. Mesmo assim, Moscou ainda tenta vender a narrativa de que tudo não passou de uma encenação. Quantas vezes mais precisarão mentir para que as pessoas parem de acreditar? Os propagandistas russos agora alegam que a Ucrânia teria lançado mísseis e Mars contra o próprio povo, só para incriminar a Rússia. Mas onde está a lógica? Por que Kiev atacaria civis em uma região que já sofre com a ocupação russa? A hipótese é tão frágil que beira o ridículo. A verdade é que a Rússia não precisa de motivos para atacar civis, ela já faz isso há anos. Seja em Mariupol, em Kharkiv ou em qualquer outro lugar, o padrão é o mesmo: bombardear, negar e depois culpar os outros. O que mais impressiona é a capacidade de alguns de fechar os olhos para essa realidade. Como se as imagens de corpos nas ruas, os relatos de sobreviventes e as provas técnicas pudessem ser simplesmente ignorados. A guerra não é feita só de balas e bombas, é feita também de mentiras. E enquanto houver quem acredite nessas mentiras, a máquina de propaganda russa continuará funcionando. Por isso, é tão importante compartilhar informações confiáveis, apoiar quem busca a verdade e não deixar que a desinformação se espalhe. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento ajuda a combater essa narrativa tóxica. Afinal, em um mundo onde a verdade é atacada diariamente, a única arma que temos é a informação. E ela precisa chegar a quem ainda se deixa enganar, seja por ingenuidade, seja por escolha.
Porque no fim das contas, a história já mostrou, mentiras têm pernas curtas. Mas enquanto elas andam, causam estragos irreparáveis. Dia após dia, a Rússia não precisa de desculpas para massacrar civis. Não há lógica em apontar o dedo para a Ucrânia quando os próprios russos transformaram o terror contra inocentes em rotina. Basta olhar para os fatos. No mesmo dia em que se tenta vender a teoria de um ataque encenado, a Rússia bombardeia um prédio residencial em Poltava. 12 mortos, incluindo 2 crianças. 17 feridos. Salvamentos que se arrastam por horas entre escombros e chamas. E Moscou nem sequer nega a autoria porque não precisa. A carnificina já é sua marca registrada. Então, por que a Ucrânia atacaria seus próprios cidadãos? Para incriminar a Rússia. Isso seria não apenas cruel, mas estrategicamente absurdo. A Rússia já faz o trabalho sujo sozinha, com precisão e sem remorso. A cada semana, hospitais, escolas e casas viram alvos. Em 2 de janeiro, uma maternidade em Kherson foi atingida, 6 bombas, médicos feridos. No dia 27, um míssil caiu em Zaporizhzhia, deixando 4 civis feridos. No dia seguinte, drones russos atingiram Kharkiv, ferindo mais 4. E assim segue. Em Mykolaiv, 2 trabalhadoras mortas sob os escombros de uma fábrica. Em Sumi, 9 vidas ceifadas em um prédio residencial. Em Donetsk, 13 feridos em um único ataque. Em apenas 7 dias, a lista de horrores se estende como um catálogo de barbárie. E tudo isso é documentado, filmado, confirmado por fontes independentes. A Rússia não precisa de operações de bandeira falsa para justificar sua violência. Ela já é, por definição, um Estado terrorista. Um agressor que não distingue entre alvos militares e famílias em suas casas. Então, por que insistir em teorias conspiratórias quando os corpos falam por si? Quando cada explosão deixa um rastro de luto e destruição que nenhum discurso oficial consegue apagar? Há 3 anos, a máquina de propaganda russa mente sem parar. Mente sobre invasões, mente sobre ataques, mente até sobre a existência de civis ucranianos. E mesmo assim, alguns ainda dão espaço para essas narrativas. Como se, depois de milhares de provas, ainda houvesse dúvida. Como se, depois de cada criança morta, ainda fosse necessário ouvir os 2 lados. Mas não há 2 lados quando um deles é feito de mentiras e o outro, de sangue. Não há equilíbrio quando um país escolhe a guerra e o outro luta pela sobrevivência. A verdade não precisa de artifícios. Ela está nos escombros, nos relatos dos sobreviventes, nas imagens que a Rússia não consegue apagar. E enquanto alguns desperdiçam tempo questionando o óbvio, as vítimas continuam a se multiplicar. Porque no fim a única coisa que a propaganda russa não pode esconder é o seu próprio rastro de destruição. E esse rastro, infelizmente, é longo demais para ser ignorado. Sangue. Não há lógica em esperar provas incontestáveis quando o padrão já está mais do que estabelecido. Cada ataque russo segue a mesma cartilha. Destruição indiscriminada, negação imediata e uma máquina de desinformação que trabalha a pleno vapor para confundir, distorcer e ganhar tempo. Enquanto analistas independentes gastam dias, às vezes semanas, reconstruindo os fatos com precisão cirúrgica, a Rússia já plantou dúvidas suficientes para que o mundo vire a página. E é exatamente isso que ela quer, que a verdade chegue tarde demais, quando os escombros já esfriaram e as vítimas já foram enterradas em valas comuns. Por que insistir em presumir inocência quando o histórico fala por si? A Rússia não apenas tem um longo histórico de ataques a alvos civis, hospitais, escolas, abrigos, como também uma estratégia clara: atacar primeiro, mentir depois, por fim culpar a vítima. Foi assim na Síria, na Chechênia, na Geórgia. Foi assim em Bucha, em Mariupol, em Kramatorsk. E agora, mais uma vez, o mesmo roteiro se repete. Não há estranhezas nesses bombardeios, há um padrão criminoso, documentado, recorrente. Enquanto isso, a Ucrânia apresenta provas coordenadas, imagens de satélite, testemunhos. Mas para Moscou, a verdade é apenas mais um alvo a ser bombardeado. E o que acontece quando a Rússia é confrontada com evidências? Ela aciona seu exército de trolls, blogueiros pagos e especialistas de ocasião para espalhar teorias conspiratórias. Em questão de horas, as redes sociais são inundadas por versões alternativas, todas convenientemente alinhadas com a narrativa do Kremlin. Foi a Ucrânia, dizem. Eles se bombardeiam para culpar a Rússia. Como se um país em guerra tivesse tempo ou recursos para fabricar ataques contra sua própria população. Como se as famílias em luto, os corpos carbonizados, os prédios reduzidos a pó fossem parte de um elaborado teatro de guerra. A crueldade dessa mentira não está apenas na sua falsidade, mas na sua desumanização das vítimas. Elas não são pessoas, são peões em um jogo geopolítico.
Enquanto isso, do outro lado da linha de frente, a Ucrânia demonstra uma precisão cirúrgica que contrasta de forma brutal com a barbárie russa. Ataques a depósitos de munição, refinarias, centros logísticos, alvos militares legítimos, executados com um cuidado que Moscou nunca teve com vidas humanas. Não há relatos de civis mortos nessas operações. Não há escolas destruídas, nem hospitais alvejados. Há apenas a eficácia de uma força que sabe exatamente o que está fazendo, enfraquecer o inimigo sem repetir seus crimes. E isso não é sorte. É disciplina. É respeito pelas leis da guerra. É a diferença entre uma nação que luta pela sua sobrevivência e um regime que trata a vida humana como moeda de troca. Os números não mentem. Em uma semana, a Ucrânia atingiu instalações estratégicas em pelo menos 5 regiões russas, interrompeu o fluxo de combustível para as frentes de batalha e destruiu toneladas de munição que seriam usadas contra suas próprias cidades. Cada drone que sobrevoa território russo, cada míssil que atinge um depósito de armas, é um golpe direto na máquina de guerra de Putin. E o mais impressionante, nada disso foi feito às cegas. Não houve danos colaterais. Não houve crianças mortas por erro de cálculo. Há apenas uma estratégia clara: desmantelar a capacidade russa de continuar essa guerra, sem se tornar aquilo que combatem. Enquanto isso, na linha de frente, o silêncio é relativo. As trincheiras não param de falar. Em Kursk, a calmaria é apenas aparente, os dois lados cavam, reforçam posições, preparam-se para o próximo movimento. Relatos de fontes independentes confirmam que a Coreia do Norte, após sofrer baixas significativas, retirou parte de seus militares da zona de combate. Uma retirada forçada não planejada. Um sinal de que até mesmo os aliados de Putin estão começando a sentir o peso dessa guerra. E se há uma lição nisso tudo, é que a Rússia não está vencendo. Está apenas prolongando o inevitável. Mas a batalha mais importante não é travada apenas com armas. É travada com informações. Com a capacidade de enxergar além da cortina de fumaça que Moscou tenta erguer a cada novo crime. E é por isso que ferramentas como o VPN não são apenas uma questão de conveniência, são uma questão de resistência. Em um mundo onde governos decidem o que você pode ver, ouvir ou ler, a liberdade de acesso à informação é o último refúgio da verdade. Não se trata de burlar leis. Trata-se de não permitir que leis injustas ditem o que você tem o direito de saber. A guerra na Ucrânia não é apenas uma disputa territorial. É uma batalha entre aqueles que acreditam na verdade e aqueles que a transformaram em arma. E enquanto a Rússia continua a mentir, a Ucrânia continua a lutar, não apenas com tanques e drones, mas com fatos, com transparência, com a coragem de quem não tem nada a esconder. O mínimo que podemos fazer é não fechar os olhos. Não deixar que a desinformação vire a narrativa. E, acima de tudo, não permitir que as vítimas dessa guerra sejam esquecidas antes mesmo de serem enterradas. Eis a verdade nua e crua. A guerra não se ganha com discursos vazios, mas com sangue, estratégia e, acima de tudo, com a coragem de encarar a realidade. E a realidade na região de Kursk é um espelho quebrado, cujos cacos refletem não a glória prometida, mas o fracasso meticulosamente escondido. Putin, o homem que vende vitórias como se fossem ações na bolsa, agora silencia. Não por estratégia, mas por vergonha. Porque as mentiras têm pernas curtas e quando a poeira baixa, o que resta são os corpos dos soldados norte-coreanos, enviados como bucha de canhão por um regime que trata vidas humanas como moeda de troca, e os gritos dos moradores locais, abandonados à própria sorte. 4.000 baixas em poucas semanas. 4.000 famílias destruídas. 4.000 histórias interrompidas por uma guerra que já deveria ter acabado se não fosse pela obstinação de um homem que prefere enterrar a verdade e admitir um erro. E enquanto o Kremlin tenta varrer para debaixo do tapete o desastre em Kursk, os fatos continuam a sangrar. 33 quilômetros quadrados perdidos em um mês, o ritmo mais lento desde agosto. Uma contraofensiva que não passa de uma marcha lenta, onde cada metro conquistado custa mais do que vale. E o que diz Putin? Nada, ou quase nada. Um parágrafo perdido em um discurso sobre a procuradoria, como se mencionar a guerra fosse um detalhe incômodo, um ruído a ser abafado. Mas os números não mentem, nem as imagens, nem os relatos dos que vivem ou sobrevivem na linha de frente. Enquanto o Kremlin celebra avanços com pompa e circunstância, os ucranianos não apenas resistem, mas contra-atacam. Em Pokrovsk, as forças russas tentam desesperadamente se agarrar a posições que escorregam entre os dedos como areia. Cada tentativa de avanço é respondida com fogo preciso, cada trincheira conquistada se transforma em um novo cemitério.
E enquanto isso, a máquina de propaganda russa insiste em pintar um quadro de vitórias inevitáveis, como se repetir uma mentira 1000 vezes pudesse transformá-la em verdade. A ironia é cruel. No terceiro ano de uma guerra que deveria ter sido uma operação especial de poucos dias, a Rússia se vê obrigada a importar soldados de regimes tão desesperados quanto o seu. Norte-coreanos mercenários, recrutas mal treinados, uma colcha de retalhos de desespero, costurada com promessas vazias e ameaças veladas. E para quê? Para conquistar um punhado de aldeias que mal aparecem nos mapas, enquanto a Ucrânia, com menos recursos, mas com mais determinação, não apenas segura o fronte, mas avança. Não é uma guerra de territórios. É uma guerra de narrativas. E a narrativa russa está desmoronando tijolo por tijolo, mentira por mentira. Os moradores de Kurs sabem disso. Eles que foram abandonados à própria sorte, que viram suas casas serem destruídas enquanto Moscou prometia proteção, que agora enfrentam não apenas a ocupação, mas o descaso. Eles que foram enganados com histórias de 3 soldados bêbados, e agora veem sua cidade se transformarem em campos de batalha. Eles que protestam, que exigem respostas, que não aceitam mais as migalhas de um governo que os trata como peões em um jogo muito maior. E enquanto Putin desvia o olhar, enquanto os generais tentam maquiar os números, enquanto a mídia estatal corta as imagens que não interessam, a verdade continua ali, viva, incômoda e inegável. A guerra não é feita apenas de balas e drones. É feita de escolhas. E a escolha da Rússia até agora tem sido a da negação. Negar a derrota, negar as baixas, negar a realidade. Mas a realidade não se importa com discursos. Ela cobra seu preço. E esse preço em Kurs, em Pokrovsk, em cada palmo de terra disputado, é pago em vidas humanas. Vidas que não podem ser recuperadas, famílias que não podem ser consertadas, sonhos que não podem ser refeitos. Enquanto isso, o mundo assiste. E o mínimo que podemos fazer é não desviar os olhos. Não deixar que a fumaça da propaganda esconda o fogo da verdade. Porque no fim das contas, a história não será escrita pelos vencedores da desinformação, mas pelos que tiveram a coragem de olhar para ela de frente. E em Konstantinovka, o comando russo ainda consegue organizar assaltos mecanizados, apoiando-se em uma logística que se alimenta do caos que eles mesmos criam. As imagens que chegam mostram a resistência ucraniana repelindo mais uma dessas investidas, desta vez com a participação de unidades como a 414ª Brigada, tanques modernos e drones em massa. Os relatos deixam claro, a situação naquele setor permanece crítica. Os russos avançam até as estradas, mas são empurrados de volta a um custo altíssimo. E enquanto isso, a máquina de propaganda insiste em pintar vitórias onde só há carnificina. O maior blogueiro militar da Rússia, Yuri Podolyak, segue sua cruzada incansável contra o alto comando. Em seu último vídeo, ele acusa generais da 20º Exército de fraude e assassinato de soldados russos. Mais uma vez, eles os enviam para morrer, diz, citando o caso de um soldado ferido que recebeu a ordem absurda de retomar uma posição libertada. Havia apenas 10 dias. As imagens que circulam, gravadas por integrantes da 84ª Brigada de Reconhecimento, mostram o desespero desses homens. Não vejo sentido em continuar, confessa um deles, antes de anunciar que desertará. Não exibiremos o vídeo completo, porque não há necessidade de expor o sofrimento alheio sem propósito. Mas que essas imagens cheguem aos responsáveis. Que algo se mova na consciência daqueles que ainda protegem criminosos de guerra. E para quem ainda duvida da realidade no fronte, uma pergunta simples. Se a ofensiva em Avdiivka foi tão bem sucedida como alegam, onde estão as provas? Onde estão os vídeos das centenas de prisioneiros ucranianos que, segundo Moscou, teriam sido capturados? Onde estão as imagens das colunas de blindados destruídos ou das cidades libertadas, sob controle russo? Não existem. O que há são 3 ou 4 soldados rendidos, exibidos como troféus, enquanto o resto da narrativa desmorona sob o peso da própria mentira. A verdade é que se tivessem mesmo conquistado o que alegam, não haveria motivo para esconder. Mas escondem. Porque a verdade é inimiga da guerra que eles insistem em prolongar. Os números não mentem. Desde janeiro de 2025, a ofensiva russa perdeu fôlego de forma inegável. Os dados do Estado-Maior ucraniano mostram uma queda acentuada no número de ataques, de mais de 6.000 em dezembro para 434 em janeiro. No total, as forças russas avançaram apenas 2.700 km², um território conquistado a um preço insustentável em vidas e equipamentos. As razões? Podem ser muitas.
posições ucranianas mais fortificadas, falta de reservas, problemas logísticos ou uma simples pausa para reabastecimento. O fato é que o ritmo diminuiu. E isso não é vitória para ninguém. É apenas mais uma prova de que esta guerra não tem vencedores, apenas vítimas. Enquanto isso, Kiev faz seus movimentos. O presidente Zelensky nomeou o major-general Mikhailo Drapati como novo comandante das forças terrestres, substituindo Alexandr Sirski, agora à frente das forças armadas. Drapati chega com um currículo de estabilização. Foi ele quem coordenou a defesa de Kharkiv em maio de 2024, freando o avanço russo na região. Os analistas ucranianos recebem a mudança com cauteloso otimismo. Afinal, se há alguém capaz de reorganizar as linhas e complicar os planos de Moscou, é um comandante com experiência em resistir sob pressão. Mas a Rússia também tem seus trunfos, ou melhor, suas fraquezas. Os estoques de equipamentos russos estão à beira do colapso. Segundo análises de especialistas como o analista militar Strelkov, as reservas de tanques, blindados e sistemas de artilharia foram reduzidas pela metade. E o pior, a maior parte do que resta está em condições precárias, útil apenas para peças de reposição ou como barricadas improvisadas. A produção de novos veículos mal cobre as perdas em setores críticos, como o de Pokrovsk. Os especialistas já falam em esgotamento total dos recursos em médio prazo. E o que acontece quando uma máquina de guerra não tem mais com o que guerrear? Ela recorre ao que sempre teve de sobra: corpos. Corpos de jovens russos, enviados para a morte em nome de uma causa que nem eles entendem. Corpos de ucranianos, enterrados sob os escombros de cidades que um dia foram um lar. Corpos que se acumulam enquanto generais e políticos decidem a milhares de quilômetros de distância quem vive e quem morre. A pergunta que não quer calar é: até quando? Até quantas vidas serão necessárias para que alguém diga basta? Até que ponto a humanidade vai permitir que a loucura se disfarce de estratégia? A história julgará, mas não esperará. Cada dia que passa é uma página escrita em sangue. E o mínimo que podemos fazer é não virar o rosto. Porque no fim, a única coisa que resta aos vivos é a verdade, por mais dura que ela seja. Eis a realidade crua que poucos ousam encarar. A guerra não se vence apenas com tanques enferrujados ou táticas improvisadas em cima da hora. Ela se perde, ou se ganha, no sangue de quem é jogado na linha de frente sem treinamento, sem equipamento, sem escolha. E quando os números começam a falar, a verdade se torna ainda mais brutal. As estatísticas não mentem. Para cada veículo blindado ucraniano destruído, a Rússia perde 3, 4, às vezes 5 dos seus. Mas não são apenas máquinas que se esvaem no fronte. São vidas. Vidas de homens que assinaram contratos enganados, que foram arrastados para trincheiras sem preparo, que agora são tratados como descartáveis. O que acontece quando um soldado, depois de sobreviver a um bombardeio, depois de perder um braço ou uma perna, descobre que o Estado que o mandou para a guerra o abandonou? Quando os documentos desaparecem, quando o soldo some, quando a burocracia militar o apaga dos registros como se nunca tivesse existido. É isso que acontece com Sergei Palitayev. Um homem que lutou, que sangrou, que quase morreu, e agora não consegue nem provar que serviu. Sem documentos não há pensão. Sem pensão, não há tratamento. Sem tratamento não há futuro. Apenas dívidas, fome e a certeza de que, para o sistema, ele já é um fantasma. E o que dizer dos recrutas enviados para o fronte com doenças crônicas, ferimentos mal curados, ou simplesmente sem a mínima condição física? Dos voluntários que, em desespero, aceitam contratos sabendo que serão usados como carne de canhão? Dos veteranos de guerras passadas, chamados de volta para uma carnificina que não é deles? A Rússia está esgotando seu próprio povo. E o mais assustador é que não há plano B. Não há estratégia. Há apenas a máquina de moer vidas, funcionando a todo vapor, enquanto os generais contam baixas como se fossem peças de um jogo de xadrez. Mas a corrupção não para nas trincheiras. Ela se espalha como um câncer, infectando cada nível do sistema. Como aquele policial em Rostov, que não se contentou em extorquir um soldado. Ele o humilhou, o ameaçou, o tratou como lixo. E quando o soldado ousou resistir, a resposta foi clara: se não gostou, vá se foder. Ou então vá morrer na Ucrânia. É assim que funciona. Não há justiça. Não há respeito. Há apenas o poder nu e cru, exercido por quem se acha intocável. E no fim, o que resta? Um país que devora seus próprios filhos. Um Estado que promete glória e entrega abandono. Uma guerra que não tem vencedores, apenas vítimas. Mas há uma escolha: virar as costas e fingir que não é com você? Ou olhar para esses homens, para Sergei, para os feridos de Pokrovsk, para os recrutas enganados e dizer: chega, porque a história não perdoa quem fecha os olhos.
E o mínimo que podemos fazer é não ser cúmplices do silêncio.